Bom podermos estar na casa do nosso Deus para louvá-lo e exaltá-lo e declarar a Ele toda a honra, glória, poder, louvor, majestade. Eu quero acreditar que se você saiu da sua casa com o intuito de ir na casa do Senhor nessa noite, é porque você crê num Deus que é todo poderoso. Você crê num Deus que pode intervir a seu favor naquilo que porventura tem incomodado a sua alma, o seu coração, quem sabe até roubado a sua paz, tirado o seu sono. Deus, somente Deus, é o Deus que faz proezas, maravilhas, milagres ainda hoje. Ah, pastor, mas assim, o problema que eu tenho, que eu estou passando, a dificuldade, para mim tem me incomodado, mas se eu olhar para algumas pessoas, ela é tão pequena, será que Deus vai se importar mesmo comigo? Ele não apenas se importa com você, como Ele te ama e continua sendo Deus, Todo-Poderoso Deus. Quero te convidar a orar mais uma vez. Ouvimos essa linda canção declarando esse Deus Todo-Poderoso, Deus que é onipresente. Onipresente porque está presente em todos os lugares. O Deus que é onisciente porque Ele sabe de todas as coisas. Até presciente. Ele sabe antes mesmo de você pensar. O Deus que é o Senhor onipotente, todo-poderoso. Não há nada demasiadamente difícil para esse Deus, porque é o Deus que criou os céus, a terra, é o Deus que tem soprado o fôlego, não é, Tonzinho? O fôlego de vida no nosso coração todos os dias. Ah, Senhor, nós te amamos. Tu és bem-vindo nesse lugar, Santo Espírito. Eu não tenho o poder, Senhor, de sondar cada coração, mas o Senhor tem. E o Senhor está colhendo lágrimas nessa noite. O Senhor, o Deus, nosso Deus, somente Deus, está ouvindo o clamor silencioso da alma, do coração nesta noite. Há vidas aqui, Senhor, que certamente têm apresentado diante de Ti alguma demanda nesse instante, seja na área da saúde, profissional, familiar, talvez até financeira. Quem sabe uma porta que se abra nessa semana, ou talvez até mesmo uma que se feche. Nós, ó Deus, clamamos a Ti pela Tua vontade que é boa, perfeita e agradável, que esteja alinhada com a nossa, Senhor. Ó Deus, se há alguém aqui nessa noite, Pai, que precisa conhecer mais e melhor desse Deus, somente Deus, o Deus Jeová Rafá que cura, o Jeová Jiré que provê, o Deus Emanuel que está conosco. Que esta noite seja uma noite de encontro com o Senhor, que seja uma noite de receber o toque curador, transformador, que restaura, que liberta, que transforma. Ah, Espírito Santo de Deus, vá ministrando em cada coração aqui nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, glória a Deus. Que bom ter cada um de vocês aqui. Já foi apresentado os visitantes de primeira vez. Quem veio segunda, terceira, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, em nome de Jesus. Quero fazer menção apenas da irmã Milza, que eu fui muito bem recomendado pelo meu amigo pastor Rogério Nonato. A Milza mudou para próximo da nossa igreja, ela que é ainda membro, falando ainda, viu, irmã, já profetizando, ainda membro da Igreja Batista Memorial, pastor Rogério, que assim como eu, está muito feliz hoje, irmã Milza, porque o nosso time ganhou. Eu não vou falar qual é o nosso time não, mas para os demais, segue o líder, e aí vocês vão entender quem é. A Rosane, que é a filha, já falou assim, Charlene, pastor, o dia que se eu for visitar minha casa, você vai identificar fácil. Aí eu falei, por quê? Porque tem uma bandeira do Flamengo, hein, Marconi? Maravilha. Mas sejam todos muito bem-vindos, família. O jovem também lá atrás, seja bem-vindo em nome de Jesus. Abra sua Bíblia
você que a trouxe, ou acesse no seu celular. O Evangelho de Lucas, o capítulo é o 12. Eu quero contar uma história para vocês que vemos nesse texto. Mas antes, você pode abrir a sua Bíblia e mantê-la aberta. Nós, enquanto Igreja Batista da Esperança, no mês de junho, temos trabalhado a temática geral sobre servir ao Senhor, sabe? Nós somos chamados para servir. Nós somos chamados para oferecer a Deus a nossa gratidão, o nosso amor, através do serviço. A Igreja Batista da Esperança, ela é, digamos que, composta por inúmeros ministérios. Você, ao chegar, possivelmente recebeu uma boa noite, um aperto de mão. Você que está me ouvindo bem, é porque tem um ministério que está cuidando da área da sonorização. Você que está de casa, porque está celebrando conosco, e temos um bom número de pessoas cultuando conosco nesse instante, seja aqui de Valadares ou fora, como o irmão Elson, que está no Espírito Santo, como a irmã Luciana Galo, que está em Juiz de Fora, como outros irmãos em outros lugares e até mesmo aqui em Valadares, está cultuando a Deus, porque existe um ministério da mídia da nossa igreja, multimídia, a mídia da transmissão, da projeção, da sonoplastia. Você que daqui a pouco vai poder saborear uma deliciosa canjiquinha, é canjiquinha mesmo, não é? Uma deliciosa canjiquinha para missões, é porque tem irmãs preparando com amor, com carinho. E servir ao Senhor não pode ser como um fardo, como um peso. Precisa ser, meus irmãos, uma alegria. Eu não combinei com ele, então não vou chamar ele não. Mas está entre nós aqui o nosso querido irmão Daniel Balieiro. E ele serviu ao Senhor uma semana. Foi uma semana, Daniel? Uma semana lá no nosso barco da Amazônia. Esse jovem é médico da aeronáutica. E ele falou assim: pastor, eu posso doar uma parte do meu tempo servindo lá na Amazônia, lá nos ribeirinhos. Ele foi servir. Só que o servir dele não é maior ou melhor do que o que nós estamos aqui servindo de alguma forma, porque somos igreja, e o Senhor ama quem vê servindo com alegria. Eu e você podemos materializar esse amor que temos a Deus no serviço. Servir a igreja, servir ao próximo, servir a comunidade. Na sexta-feira, fomos lá na Cristolândia. Falei hoje pela manhã. 25 pessoas, que bênção. No sábado, um bom grupo foi lá no Lar dos Velhinhos. Foi lá orar com aquelas pessoas, foi tentar alegrar um pouquinho o dia deles. Daqui uns dias já estou em conversas com alguns irmãos da nossa igreja, da área de assistência social. Nós vamos ter aqui daqui um tempo, um dia, uma tarde, uma manhã que seja social, para que a gente possa servir a comunidade. Isso é ser igreja. E o mês de junho, e essa é a minha última oportunidade dominical no mês de junho, porque semana que vem eu estarei pregando numa outra igreja, mas a minha, nesse tema sobre servir ao Senhor com alegria, é a minha última oportunidade nesse mês. E eu quero então aproveitar bem esse tempo, porque eu acredito que se você chegou até aqui, é porque você crê que existe um Deus soberano que te ama e se importa com você. Foi o que acabamos de orar. Mas talvez o que você ainda não parou para compreender, para entender perfeitamente, é que muito além de vir a esse lugar para receber a bênção, para receber a cura, o livramento, para clamar pela porta que precisa se abrir, muito além disso, primeiro nós viemos aqui para oferecer, para entregar a Deus o nosso coração, o nosso louvor, a nossa boca, dizendo assim: Senhor, pode usar a minha boca para falar com ousadia lá no meu trabalho, lá com os meus colegas de turma. E quando, meus irmãos, nós entendemos que viemos a esse lugar no primeiro momento para entregar e não receber, quando nós compreendemos que aqui estamos com o espírito de servo, de estar à disposição, de dizer para o Senhor: olha, Senhor, eu acho que eu não sei fazer muita coisa não, mas pode contar comigo.
Eu estou pronto para servir. Essa é uma afirmação que certamente o Senhor se alegra muito ao ouvir. Mas esse é o tema da mensagem. Mas a diferença é que, em vez de um ponto de exclamação, está um ponto de interrogação. É justamente para você pensar: será que eu estou pronto para servir? Estás pronto a servir? E quando nós olhamos para o texto e vemos, meus irmãos, desse Deus maravilhoso que opera maravilhas, e que nós estamos dispostos a servi-lo, que nós precisamos estar prontos a dizer: Senhor, eis-me aqui, pode contar comigo. Sabe aquele sentimento que às vezes temos, que já tem gente demais servindo, e o ministério, a igreja, não precisa de mim? É a investida do inimigo sobre a sua mente, sobre a sua vida, para você falar assim: quer saber? Tem gente muito melhor do que eu servindo. Eu aqui, sentado no banco, acho que eu não posso fazer muito. Talvez do banco você pode estar intercedendo, orando para alguém que entrou aqui aflito, sem esperança, ter um encontro real e verdadeiro com Jesus. Esse, sem dúvida, é um dos ministérios mais importantes da igreja. Mas existem pessoas, meus irmãos, que por seu serviço ser visto, ou até mesmo reconhecido, acabam servindo a Deus de qualquer jeito. E o que torna a situação mais séria é que no mundo essas pessoas são extremamente zelosas. No mundo que eu digo fora da igreja, elas fazem aquilo com excelência, elas fazem bem feito, elas fazem querendo realmente ser atestadas de que ela é boa no que faz. Que bom! Mas quando vimos para a igreja, a gente acha que para Deus pode ser de qualquer jeito. Hoje pela manhã eu tive uma reunião com alguns irmãos. Eu abri a reunião dizendo: olha, meus irmãos, para Deus nós precisamos viver a excelência e ter o melhor que Ele permite para a igreja dele. Nós estamos com um projeto, com um sonho. A gente precisa mexer na área de sonorização da igreja. Não é barato, mas eu creio no dono do ouro e da prata, há de levantar o recurso que a gente precisa. Mas, meus irmãos, a gente não pode pensar em meia boca. A gente não pode pensar numa caixa que qual que é a melhor que tem aí? É para a igreja do Senhor. Então eu quero servir com o meu melhor, eu quero oferecer o meu melhor. Senhor, pode contar comigo. Eu quero estar pronto para contribuir com a obra, com o crescimento. Eu quero estar pronto quando o pastor falar assim: ei, irmãos, lá no grupo da igreja, essa semana tem a nossa visita lá na Cristolândia. Cristolândia, para quem não sabe, é uma comunidade terapêutica batista, sustentada integralmente pelas ofertas dos batistas. Aqui na Unidade Valadares, que é uma das 50 no Brasil, nós temos cerca de 25 pessoas lá, tentando se recuperar do vício da droga, do álcool, tentando receber a libertação do Senhor. E aí quando o pastor colocar lá no mês que vem: irmãos, vamos à Cristolândia, eu quero estar pronto para servir. Pode contar comigo, pastor, eu vou lá. Eu não sei nem o que faz lá. Nós vamos lá abraçar, nós vamos lá orar, nós vamos lá sorrir, nós vamos lá amenizar um sofrimento, que é um sofrimento, meus irmãos, porque abrir mão daquilo que a carne quer, daquilo que o vício manda, é muito desafiador. Aí no mês que vem a gente quer ir numa outra casa, né? Fomos no Lar dos Velhinhos, mês que vem a gente quer ir numa outra. Aí quando o nosso querido Vinícius, líder da juventude, coloca lá: irmãos, nós vamos agora numa outra casa de repouso, eu estou pronto, eu quero ir. Mas de nada adianta se você não tiver um coração doador, um coração de servo, um coração pronto para servir. O Evangelho de Lucas, o capítulo 12, o versículo 35, resume tudo o que eu vou dizer aqui nessa noite. Na versão que eu estarei lendo, diz assim: estejam prontos para servir.
É isso mesmo, você leu na Bíblia. Há uma palavra de Deus falando com você nessa noite. Esteja pronto para servir. Esteja pronto para ajudar o próximo. Esteja pronto para enfrentar aquilo que Deus tem o poder de colocar na sua vida, porque Ele entende que se Ele coloca, é porque você é capaz de vencer o desafio, de conseguir chegar lá e cruzar a linha de chegada, e almejamos por esse dia, onde, conforme no domingo passado ouvimos, pela manhã, se eu não me engano, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito porei, entra para casa, que nós ouvimos aqui nessa noite. E a Carlane muito bem iniciou o culto. A casa não é isso aqui não, irmão, isso aqui é feito por homens. Daqui a um tempo nós estamos destruindo isso aqui e fazendo o maior. Ele não habita em templo feito por mãos. Ele quer morar no seu coração. Mas Ele quer que você leve a sério o que você acabou de ouvir. Estejam prontos a servir. O texto continua dizendo assim: e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando Ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes, bem-aventurados os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que Ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que Ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Preste atenção nisso aqui, meus irmãos, e tente se colocar no lugar deste servo, da qual o seu Senhor saiu para ir a um compromisso e volta, e aqui está falando, talvez volte pela madrugada. A Bíblia fala que o nosso Senhor está voltando, e Ele voltará num piscar de olhos. Eu preciso estar pronto. Não, pastor, ele vai mandar um e-mail para mim, ou então um WhatsApp, fala assim: filho, filho, você sabe que eu te amo, hein? Estou te colocando aqui um furo de reportagem, 24 horas para você colocar a sua vida no altar, vida de santidade, senão não sobe, hein, filho? Vai ter isso não, irmãos? Ou tem? Podemos dizer que esse é um aviso. Todos os dias recebemos avisos, só que nós não sabemos quando é que a trombeta soará. Quando que Ele falará: Carlos Henrique Andrade Mazini, chegou a hora. Não, Senhor, peraí, minha filha ainda está pequena, deixa eu... E a gente sempre quer protelar, sempre quer arrumar um argumento. A gente sempre quer falar assim: Senhor, vai com calma, Senhor, calma, eu ainda tenho que viver aqui muita coisa. Louco, essa noite pedirão a tua alma, diz aquele jovem que queria juntar as riquezas desse mundo e não serviu para nada. Entendam, porém, isso, versículo 39. Se o dono da casa soubesse a hora que viria o ladrão, ele não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Sim ou não, irmãos? É claro que não. O ladrão passa na minha casa e coloca um bilhetinho falando assim aqui: amanhã à noite eu vou vir roubar a sua casa. É claro que eu ligaria para a polícia e falava: coloca a polícia aqui que vai vir um ladrão, vocês que se viram. Mas o ladrão não avisa quando vem. Entendam, porém, isso, diz o versículo 39. E o versículo 40 vai dizer assim: estejam vocês, mais uma vez, hein? Estejam também vocês preparados. Sabe por quê? Porque não se trata de ladrão, mas a Bíblia fala que o Filho do Homem, Jesus Cristo, o Nazareno, o Senhor, o Salvador, o Messias, o Filho do Homem, virá numa hora em que não o esperam. Jesus está voltando. Que tem muita gente deixando Deus de lado e brincando de servir ao Senhor. Tinha que ser o Pedrão, né? O impulsivo, o impetuoso, o que fala antes de pensar. E aí Pedro perguntou: Senhor, estás contando essa parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu:
Quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar a sua porção de alimento no tempo devido? Quem é? Feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. O versículo 45. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. E então comece a bater nos servos, nas servas, a comer, a beber, a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia que ele não espera, e numa hora que não sabe, e o punirá severamente, lhe dará um lugar com os infiéis. Versículo 47 e 48, para encerrarmos essa leitura. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica as coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. Porque a quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito será pedido. Estás pronto? Poderíamos até mudar a temática nesse instante. Hoje precisamos estar pronto para servir. Mas você está pronto para subir? Pastor, deixa eu engolir seco aqui, porque é o seguinte, pastor, não. Então, Senhor, mas pastor, o que é que eu preciso? Você precisa arrepender da sua vida de pecado. Você precisa se arrepender de tudo aquilo que você fez e ainda pratica e não traz alegria ao coração de Deus. Você precisa sintonizar a sua vida espiritual com o eterno. Você precisa estar pronto para servi-lo. Porque pode ser que ele volte de madrugada, e se ele encontrar dormindo, certamente a punição não é boa. O Senhor Jesus nos conta sobre uma cena cotidiana naquela época, e a relação de um senhor com os seus servos. O interessante é que ele diz que esse senhor, ele está ausente, ele está numa viagem, ele está numa missão. Tipo assim, Jesus veio a uma missão, ele ficou aqui aproximadamente 33 anos, e aí ele volta para a glória, para os céus, assentado à direita do Todo-Poderoso. Nem ele sabe a hora que vai voltar, meus irmãos, mas eu preciso te falar, e isso não é jargão de um pregador: prepare a sua vida, porque ele está voltando. Mas pastor, mas o senhor acabou de falar que Jesus não sabe, e está falando que ele está, porque a Bíblia nos mostra nos evangelhos tudo o que tem acontecido, que são evidências de que Jesus está voltando. E meus irmãos, nós nunca estivemos tão perto da volta de Jesus como estamos hoje, muito mais perto do que ontem. E se o Senhor nos der vida e saúde, amanhã estaremos mais perto ainda. Aquele que serve bem, mesmo na ausência do seu Senhor, esse é um servo valoroso, porque servir a Ele deve ser feito da melhor maneira possível. Excelência, irmãos, como eu tenho sido ministrado com essa palavra. Fiz uma viagem, um treinamento no final do ano passado. Fiquei 20 dias, meus irmãos, com pessoas capacitadas, com pessoas que pensam grande, com pessoas que têm uma visão macro. E meus irmãos, um em especial, aquele que pregou aqui na minha posse há 1 ano e meio atrás, alguém que eu admiro muito, que gere, que lidera a Convenção Batista do Estado de Minas Gerais. Ele tem me ensinado, meus irmãos, pastor Márcio Alexandre, a fazer o melhor com excelência para Deus. Não vamos fazer meia boca não, é para Deus, faça o melhor. Mas pastor, é porque assim, o senhor não sabe o orçamento da igreja para a gente preparar alguma coisa. Meus irmãos, e aí eu tenho uma frase: o dinheiro segue a visão. Os irmãos estavam pela manhã aqui, num bate-papo, vão ver isso junto comigo. O dinheiro
segue a visão. Nós não podemos pensar pequeno não, porque servimos a um Deus grande. Precisamos dar a Deus o que temos de melhor, meus irmãos, e da melhor maneira possível. Não é o que sobra não. Eu não estou dizendo apenas de oferta, de dinheiro, de dízimo, não. Eu estou falando da nossa vida, é da nossa entrega, é da nossa dedicação, é do nosso comprometimento com o Rei, como foi dito nessa manhã. Estás pronto a servir? Preste atenção comigo. Eu quero destacar alguns pontos desse texto que lemos. Eu e você precisamos estar preparados. O versículo 35 e 36 vai dizer: estejam prontos para servir. Conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento. Como aqueles que esperam. Isso era muito normal naquela época, meus irmãos. Os servos tinham que ficar vigiando, porque quando o Senhor voltar, eles tinham que estar prontos com a água para lavar os pés. Ainda que fosse de um banquete de casamento, como na parábola contada por Jesus, eles tinham que estar ali com alguma coisa preparada, porque se o seu Senhor quisesse se alimentar, tinha que estar já pronto. E a gente vai falando assim para Deus: sabe, Senhor, só espera um pouquinho aí, porque eu estou nos projetos aqui, eu estou nos problemas aqui, deixa eu acabar de resolver isso aqui, aí depois, Senhor, aí depois o Senhor. Eu tenho dito que servo não tem vontade, tem Senhor. Quem é o seu Senhor? Como aqueles que esperam o seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Lá na sua empresa, no seu trabalho, que você é remunerado, e que bom que é, e é digno o trabalhador do seu sustento. Mas quando você não faz algo que o seu patrão, o seu chefe espera, certamente você receberá algum tipo de punição, uma advertência, ou em determinados casos até mesmo uma justa causa. Mas na igreja, em que nós trabalhamos com voluntários, nós precisamos mudar a chavinha e colocar aqui: eu sou servo do Altíssimo, eu tenho que fazer com o melhor, eu tenho que fazer com excelência, eu tenho que oferecer a Deus o meu melhor, eu preciso estar pronto, pronto. Carlane disse: próximo sábado vai haver uma capacitação para aqueles que desejam trabalhar na igreja de Jesus, na área da união feminina, MCM, que trabalhar com mulheres, MCM jovem, mulheres adolescentes, mensageiras do rei, nós temos aqui, está tomando forma, corpo, tem sido uma bênção. Aí nós entregamos um cartãozinho lá no primeiro domingo: que ministério que você quer servir? Recebemos 50 de volta, glória a Deus. Eu poderia ter recebido 100, 150. Porque na igreja, e me entenda como você quiser, mas com carinho, na igreja, quem não trabalha, dá trabalho. E o Senhor espera que nós estejamos envolvidos na obra dele, prontos, preparados. Porque o maior engano que podemos ter é que as coisas de Deus podem ser feitas de qualquer jeito, sem nenhuma preparação. Vão se preparar, vão se capacitar. Quando falamos que alguém tem que se preparar por muitos anos, investindo muito esforço e dedicação, por exemplo, para exercer a medicina, a gente não estranha, pelo contrário, a gente quer que seja bem preparado, para quando eu for usar essa instrumentalidade dessa pessoa, eu posso estar seguro de que aquilo que ele vai diagnosticar e o medicamento que ele vai passar vai dar certo. Mas por que que na obra de Deus eu posso servir de qualquer jeito? Eu preciso me capacitar, eu preciso me preparar, eu preciso estar preparado. Isso tem a ver com zelo, isso tem a ver com oferecer o meu melhor para Deus. E esse pastor tem uma visão de preparar
todos aqueles que estão dispostos a dizer: eis-me aqui, pode contar comigo. Vamos atrás de capacitações, vamos atrás de projetos que vão aperfeiçoar, vão melhorar. O servo deve estar bem preparado, mas apenas bem preparado não é o suficiente. Olha o que lemos no versículo 37. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar, o quê? Dormindo. Dormindo está escrito aí não? Servindo de qualquer jeito? Vigiando quando voltar. Vigiar nesse contexto, meus irmãos, significa estar em prontidão. Jesus dá um exemplo muito prático a esse respeito. Se o dono de uma casa soubesse exatamente a hora em que o ladrão viria, esse dono ficaria de prontidão. Ele não ia dormir se ele soubesse o dia e a hora. Quando servimos a Deus, preste atenção, é muito importante estarmos com os nossos olhares focados na vontade de Deus. E essa vontade, ela pode se revelar a qualquer hora e dos jeitos mais variados possíveis. Estar pronto significa estar atento, estar disposto, estar preparado. Quando o dono da casa chegar, quando o Senhor, o soberano voltar, Ele vai olhar num livro que a gente vê na Bíblia, o livro da vida, e Ele vai achar lá. E sabe o que Ele espera? Sabe o que eu espero que Ele possa ver? Ele vai pegar assim, ó, Fátima, Rogéria, fez isso, nossa, mas teve pecado, hein? Se pegar o meu, minha irmã, é muito maior do que o seu, viu? Mas lá no fundo vai estar, lá no final vai estar escrito um carimbo assim, ó, justificado. Sabe o que é isso? O sangue do Cordeiro já purificou. Sabe o que é isso? Foi declarada justo, mesmo sem merecermos. Isso é graça, é o favor que a gente não merece. E a misericórdia, sabe o que é? É o que nós merecíamos de punição, mas Ele nos absorve por meio da graça, o amor. Eu e você precisamos estar, meus irmãos, dispostos a estar atento àquilo que está acontecendo ao nosso redor. Talvez se você pensa que você não pode fazer nada, por exemplo, essa semana no cenário político a gente viu sobre a questão do aborto, e essa coisa está tomando outra proporção, e está indo, e está crescendo, e está indo. Pastor, eu não posso fazer nada, quem sou eu aqui? Claro que podemos. Vamos colocar o joelho no chão, vamos orar, vamos clamar. Senhor, tenha misericórdia. Estejam também vocês preparados. Vigiem. Vigiai e orai. A carne é fraca e estamos dispostos a cair em tentação a todo instante. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar, diz o versículo 37. Caminhando para o fim. Estais prontos? Estás pronto a servir? O servo deve ser fiel e sensato. Talvez faltem muitos servos que até estão dispostos a vigiar, a preparar e a estar preparado, mas talvez tenha faltado fidelidade a Deus, sensatez, transparência, honestidade. Quem é, pois, o administrador fiel e sensato a quem o seu Senhor encarrega os seus servos para lhe dar a sua porção de alimento em tempo devido? Essa pergunta está sendo feita por Jesus a todos nós que aqui estamos nessa noite, ou que talvez está acompanhando de casa. Quem são esses? Quem é aquele que tem buscado a fidelidade, a sensatez? Quem? Senhor, eu sou tão imperfeito, eu sou tão falho, mas me ensine, Senhor, a ser mais fiel ao Senhor. Fidelidade na minha vida devocional, sabe, de ler a palavra todos os dias,
de se alimentar com aquilo que realmente vai te edificar. Falei hoje de manhã, meus irmãos, a gente tem ligado a televisão da nossa casa em séries, em filmes, em jornais, em novelas, em mais não sei o que da vida, e tem sido tanta coisa ruim que tem entrado dentro da nossa casa. Depois acontece um estrago e a gente fala, não sei porquê. Faltou vigiar, faltou ser fiel ao Senhor. Ei, homem, sacerdote do lar, a responsabilidade é sua. Chamar sua esposa, seus filhos, falar, vamos orar, vamos fechar as brechas, não vão deixar o diabo entrar na nossa casa, na nossa vida, no nosso casamento, na saúde dos nossos filhos. O Senhor ainda hoje está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso tem a ver com fidelidade, isso tem a ver com honestidade, com transparência, com desejo de servir. O Senhor ainda hoje está procurando servos fiéis e sensatos. Por isso que eu tenho muito diácono. A Bíblia fala que a sabedoria está na multidão de conselhos. Homens e mulheres sensatos, fiéis, dispostos a servir, para caminhar junto com o pastor. Fidelidade e sensatez. Como não falar desse assunto de fidelidade ao olhar, meus irmãos, para aquilo que o Senhor espera de mim e de você. Ele tem nos dado vida, Ele tem nos dado saúde, Ele tem nos dado vestes, Ele tem nos dado uma casa para morar, que seja sua ou alugada, mas você está lá morando, se abrigando do frio, do sol, tem um lugar bom para dormir. Você tem recebido de Deus o alimento todo dia. E às vezes nós temos uma dificuldade enorme de quando lida com bolso, com dinheiro, fala assim, ô Senhor, sabe o que é? Esse mês não sobrou nada. Sabe aquele jargão pronto que a gente vai em algum restaurante e aí quando alguém chega para pedir eu olhei seu carro, ih rapaz, não sobrou nada. Peraí, eu tenho 10 centavos aqui, eu tenho 50 centavos, eu tenho R$1, eu tenho sei lá quanto que é, toma aqui, sobrou isso aqui. Não faz isso com Deus, não. Não faz isso com o Senhor, não. Ele não precisa da sua esmola, não. Mas cuidado. Servo mau e negligente, foste infiel no pouco. O Senhor espera de mim e de você que estejamos sim preparados, vigilantes, mas fiéis. E por fim, o servo deve ser responsável. Olha o que diz o versículo 47. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Se você não conhece qual é a vontade de Deus para a sua vida, é porque você está lendo pouco isso aqui. Mas se você conhece a vontade de Deus para a sua vida, a vontade que Ele espera que eu e você estejamos vigilantes, preparados, fiéis, sensatos, prontos a servir. Se você sabe o que Ele espera de você e não faz, a Bíblia fala que esse receberá muitos açoites. Posso traduzir essa palavra para você? Se você não está servindo ao Senhor com dignidade, com fidelidade, com amor, é porque você ainda não teve um encontro real e verdadeiro com Jesus. E se você não teve esse encontro, não tem meio termo. Quando a trombeta soar, o céu não será o seu lugar. Aquele que sabe a vontade de Deus, mas não faz, é o primeiro da lista de Deus. A que conclusão podemos chegar nessa noite? Meus irmãos, servir a Deus é a maior honra que um ser humano pode ter. Eu repito, servir a Deus é a maior honra que um ser humano possa ter. O nosso trabalho é feito para o Senhor. A glória é dele, a honra é dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Por isso, que possamos
E o possamos aqui, inclui você e eu, estarmos preparados, vigilantes, fiéis, sensatos, com responsabilidade, servindo ao Senhor, porque esse dia virá e eu espero que você esteja pronto para servi-lo. Guarde isso. O servo, aquele que o Senhor espera que sejamos, ele deve estar bem preparado, vigilante, ser fiel e sensato, e ser responsável por aquilo que você faz, por aquilo que você fala, por aquilo que você está disposto a somar no reino de Deus. Eu quero encerrar de fato essa reflexão e gostaria que você fosse para casa pensando no Salmo 100. O versículo 2 diz: servir ao Senhor com alegria. Servir a Deus, meus irmãos, mesmo diante de um sermão duro como esse, não pode ser um fardo. Não pode ser uma responsabilidade que você acha que você não vai conseguir. Se você está aqui é porque Ele vai te capacitar. Sirva ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez o seu povo, ovelhas do seu pasto. E o versículo 4 do Salmo 100, o salmista vai dizer assim: entrai pelas portas dele com louvor, com hinos, louvai-o, bendizei o seu nome. Você tem alegria em servir ao Senhor? Esteja preparado, vigie, seja fiel no pouco, sobre o muito Ele vai colocar. A sensatez, o equilíbrio, a transparência, a disposição. Seja responsável, porque ninguém será penalizado por você. Ninguém será agraciado por você quando se refere à salvação. Ela é individual, ela é única. Você não pode conseguir para ninguém. Você não pode entrar na fila 2 vezes para pegar um ticket e dar a salvação para alguém. É você. E talvez nessa noite você precisa de um concerto com Deus. Feche seus olhos. Talvez nessa noite Deus te trouxe aqui para você realmente sair desse religiosismo, sabe? Dessa superficialidade, dessa frieza de servir a Deus, sabe? Talvez o Senhor lhe deu dons, talentos únicos. Não deu a mim, deu a você. Tem um irmão aqui que o Senhor tem usado. Ele tem uma facilidade de captar recursos para investir no reino. Ele falou assim: pastor, vai dar certo, deixa comigo. Aí eu fiquei pensando: Senhor, eu acho que eu não tenho essa desenvoltura não. Mas sabe o que o Senhor falou comigo? Meu filho, eu dei foi para ele, não foi para você. Para você eu dei outros dons. Só que a gente insiste às vezes em querer olhar o dom do outro e achar que o nosso não serve, que o nosso não é bom, que o nosso talento não vale nada. Mas nada disso adianta se você não colocar a sua vida no altar. Com seus olhos fechados, eu quero orar por você. Alguém aqui nessa noite que ouviu esta mensagem e que quer fazer um conserto, talvez um ajuste no que tange a estar preparado para esse dia, vigilante. Pastor, eu preciso melhorar a minha vida de fidelidade com Deus, com a minha esposa, com meu marido, com os meus filhos, com a minha família. Eu preciso ser responsável. Eu não estou sendo. Se alguém que o Espírito Santo de Deus tem incomodado nessa noite em fazer esse conserto, esse ajuste e sair daqui disposto a estar preparado, estás pronto a servir? Eis-me aqui, Senhor. Estás pronto a subir? Eu não mereço não, pastor, mas eu estou.
Se você tem recebido aí agora o toque do Espírito Santo de Deus e quer receber essa oração, se coloque em pé, eu quero orar por você. Glória a Deus. Não precisa abrir os olhos não, Deus está falando é com você. O Senhor está ministrando é no seu coração. Ele ministrou, Ele falou, você ouviu? Tem alguma coisa que você ouviu desta mensagem, desse sermão, que traz um incômodo na sua vida? É o Espírito Santo de Deus. Há mais alguém? Como estes que já se colocaram em pé. Você pode se colocar em pé e eu quero orar por você nessa noite. Deus, essas pessoas que se colocaram em pé nessa noite, elas estão dizendo a Ti das suas fragilidades, das suas imperfeições, das suas demandas, dos seus erros, dos seus fracassos, mas confiados em Ti, de que mesmo sendo falhos, pobres, pecadores, não merecedores da Tua graça e salvação, mas estão dizendo com esse gesto: ei Senhor, eu estou colocando a minha vida no altar, as brechas estão sendo fechadas, o perdão está sendo liberado, eu me arrependo, Senhor, e quero voltar ao primeiro amor. E Senhor, se o Senhor voltar nessa madrugada, eis-me aqui, eu estou pronto, eu estou pronta, Senhor. Eu quero Te servir enquanto eu aqui estiver, mas como os anjos e querubins, eu quero continuar Te servindo na glória. Tu és o soberano, o Senhor, o Todo-Poderoso. Toque nessas vidas nessa noite, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pode se sentar. Receba essa oração em nome de Jesus. A você de casa que também porventura fez esse compromisso, que Deus te abençoe e fortaleça sua fé, sua espiritualidade, que você tenha uma semana de bênçãos e assim vocês também. Que Deus os abençoe, os guarde, livra de todo o mal, lhe dê uma semana de bênçãos, de conquistas, de vitórias. Mas se vier os problemas, as dificuldades e até mesmo as derrotas, não esqueça, Ele está bem perto de você. Ele te ama e Ele há de continuar sustentando em nome de Jesus. Que a graça de Deus, Pai, o amor de Cristo Jesus, o Filho, o consolo e o convencimento do Espírito Santo seja sobre esses aqui, sobre aqueles que estão me ouvindo onde quer que estejam, sobre a minha vida, sobre as famílias aqui representadas, hoje, no restante desse mês e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Eu estarei à porta onde faço questão de cumprimentá-los. Vamos estar encerrando com parte desse último cântico.